Diga, Edson, se tem outro livro aí para nos indicar. Se eu te falar que tem um livro que foi escrito por um romano chamado Marco Túlio Cícero, Aquele mesmo? em 106 a.C. Sabe qual é o título do livro? Qual? Saber Envelhecer. Olha só. Você vê que é um assunto novo, né? E ele fala no livro que justamente sobre isso, que é uma idade em que as paixões deixam de estar tão presentes na vida da pessoa e que ela pode aurir de outros tipos de aprendizados. Quer dizer, ele já falava isso antes de Cristo, hein? Eu sugiro aí aos ouvintes, Marco Túlio Cícero, né? O Cícero famoso, Saber Envelhecer é o título do livro. Legal. Interessante. Tem uma pergunta para você, Edson. A Célia Cristina Leonardi Bastos diz: bom dia, amigos. Edson, você pode me esclarecer qual é a finalidade das limitações do corpo quando envelhecemos? O espírito sofre com isso? Beijos a todos. Interessante. Eu diria o seguinte, você tem que saber, como o título do livro aí do Marco Túlio, né, Cícero, saber envelhecer é uma arte, vamos assim dizer. Porque você pode ser idoso ou ser velho. É uma escolha que você pode fazer. Tem uma diferença muito grande entre você ser idoso e você ser velho, tá? Porque o velho é aquele que se sente já decaído, ele já não tem mais interesse por nada, ele se deixa influenciar, né, pela energia baixa, pela doença, decrepitude. Então ele se entrega, vamos assim dizer. Ele já acha que ele não produz que não vai mais produzir, nada, então né? ele se entrega ao envelhecimento do corpo. O idoso não, é aquele que sabe que o corpo está envelhecendo, que o corpo está vindo por um processo aí de degeneração, vamos assim dizer, que é natural, né? Os fluidos vitais, eles deixam de ser tão punjantes como eles eram antes, e ele vai aproveitar, então, essa oportunidade, que o corpo não está exercendo uma influência tão grande no espírito, e ele vai aproveitar para aurir aí das experiências espirituais. Então, respondendo para a nossa... Como é o nome dela? Desculpe. Célia. Para a Célia. Célia, é o seguinte... Sempre você entender, o espírito, quando ele reencarna, ele demora um certo tempo para assumir um corpo físico, tá? A gente tem que lembrar que ele ficou um tempo sem usar um corpo físico. Então, o espírito demora um certo tempo. Muita gente acha que é rápido, e não é. Há estudos aí que demonstram que pelo menos uns 12 anos da existência é para o espírito aprender a se adaptar a um novo corpo, tá certo? Depois vem um período de punjança, que é o período da adolescência, o período da jovialidade, onde as energias, né, físicas falam mais alto. É uma punjança física, né? Com os hormônios falando a toda e tal. E o físico exerce uma influência muito grande. E com a velhice, o que vai acontecendo? Os hormônios tendem a se diminuir, né? Os órgãos tendem a diminuir também a sua intensidade, os órgãos físicos, e o espírito passa a prevalecer, tá certo? Então aí tem que aproveitar essa oportunidade, onde buscar justamente os aprendizados para o espírito. A Elaine falou aqui em coisas interessantes, né? Que é um período em que o idoso, ele tenta realizar coisas que ele não pôde fazer enquanto ele estava ocupado em ganhar produzir, dinheiro, né, em ganhar educar dinheiro filhos, e tal. né? Então, justamente, ele está buscando as coisas que vão fortalecer o seu espírito. E na natureza, isso é feito justamente para propiciar ao espírito um retorno adequado ao plano espiritual. É o caminho de volta, né, Edson? Quando você demorou 12 anos para se ligar a um corpo, agora você vai demorar um tempo também para se desligar do corpo, entende? É um processo natural. Na espiritualidade. E aí, Edson, a Casa Espírita está preparada para receber este público que está envelhecendo? Olha, Cláudio, eu diria que se não tiver, tem um problema, porque a maioria do público que frequenta as casas espíritas são de idosos, se a gente for falar para pensar, né? Então, as casas têm que estar preparadas, sim, para receber esse público. O que eu acho que está faltando para a casa espírita, na verdade, é adequar os seus programas ao idoso, mas não no sentido que ela faz hoje, e sim trazer coisas novas para os idosos. Tá certo? Exemplo. Vou dar um exemplo assim, de você fazer algum tipo de atividade que possa prevalecer ali. Por exemplo, lá no Manuel Bento a gente tem alguns programas. Nós temos lá um programa chamado Mãos com Amor,
que é as senhoras lá que se reúnem para fazer coisas. Nós temos um trabalho com yoga, com psicólogos, ou seja, então é uma outra forma de você, o estudo, né? Colocar o idoso para estudar também. É uma forma diferente de você tratar o público, não simplesmente que vem, assiste a palestra, toma o passe e vai embora, entende? Que é o que as casas espíritas normalmente fazem, né? É um trabalho voltado mesmo para adequar e miscigenar. O que eu chamo de miscigenar é você misturar o idoso com o jovem. Fazer uma mescla. Porque senão fica você cria essas separações, né? E você perde muito com isso. Fica cada um no seu canto ali. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir misturar os idosos, vai até contribuir socialmente falando e culturalmente falando para o jovem aceitar o idoso. Sim. Entende? Então, hoje, por exemplo, você tem em salas de aula lá no Manuel Bento essa mistura. Você tem lá jovens com 20, 30, 20 e poucos anos e você tem idosos participando da mesma sala de aula. Também é importante, Edson, porque o idoso também aceitar o jovem. Isso. Porque tem também um preconceito às vezes, né? Ah, essa geração não tem educação, essa geração isso, essa geração aquilo. E o idoso também muitas vezes se fecha para participar desse mundo novo que está chegando ou que chegou, né? Eu confesso que isso é uma dificuldade, porque o que está acontecendo? A gente chama de uma higienização que está acontecendo, né? Da mudança do velho para o novo, no bom sentido. É que as pessoas mais antigas que dirigem as casas, elas tendem a abrir, elas têm que abrir para os novos, tá certo? Senão a casa não tem continuidade. Sim, né? Desencarna junto. Isso. Eu já vi muita casa fechar, Cláudio, porque desencarnou o dirigente principal e aí não tinha gente preparada para dar sequência. Tá certo? Isso não pode acontecer, né? Não. Então a casa tem que ter essa capacidade de fazer essa mistura de uma forma adequada para que dê essa continuidade, né? Um respeitando o outro. É aquilo que eu estava falando, o jovem aprendendo educadamente falando, em termos educacionais, na verdade, né? A conviver com o velho, para isso ele, inclusive, entender o que acontece, e o velho aceitando o jovem, né? Que está chegando. Você viu, Flávio? E você, Elaine, como tem visto essa interação, se há que há, entre os mais idosos e o jovem, e como a Casa Espírita está recepcionando os mais idosos? Eu acho que a Casa Espírita recepciona bem os idosos, né? Mas eu tenho uma preocupação, pelas minhas análises e constatações, né, com os idosos que eu frequento, com relação ao espiritismo. Alguns idosos ainda têm um pouco de bloqueio com relação aos estudos, né? Porque vem de uma cultura do espiritismo, muitas vezes com algumas crenças equivocadas, né? E passaram a vida inteira acreditando naquilo e hoje encontram uma dificuldade, às vezes, de aceitar certas práticas ou algumas mudanças de comportamento. A gente percebe isso claramente quando eles estão nos grupos de estudo, né? A pessoa, às vezes, confunde, tem crenças mesmo erradas, né? Crenças erradas. E é uma oportunidade também para o idoso estudar. E a gente sente esse bloqueio. Na minha idade, eu vou estudar de novo, já sei tudo, já estudei várias vezes, né? Alguns, outros já não querem, porque são médios que desenvolveram muitas vezes a sua mediunidade de uma forma meio prática, né? Muitos são médiums da própria família, aquela história das reuniões familiares. E aí a gente também tem esse trabalho de esclarecimento do quanto é importante, sempre há tempo de aprender, né? E essa troca, como o Edson estava falando, com outras gerações, o quanto isso é enriquecedor, né? Para todos, não só para o idoso, mas isso é importante também, né? Porque a gente tem realmente muitos idosos que frequentam uma casa espírita, às vezes trabalham no passe, até num trabalho social, mas ainda falta um pouco de dedicação ao estudo realmente do espiritismo, né? Eu percebo isso em algumas pessoas. A gente não pode generalizar, lógico, né? Mas isso acontece também. Então, a casa tem que ter esse acolhimento e esse carinho, né, de fazer com que essa pessoa compreenda a necessidade, a importância. E eu acho que a Casa Espírita hoje pode se preparar mais, mas já está, sim, preparada, porque já há muitos anos os idosos trabalham, contribuem com a casa, né? Se dedicam, só as pessoas que têm tempo de se dedicar hoje, né? Sim. E aí, Edson, como
passar essa questão do estudo para quem já estudou bastante a doutrina espírita? Então, eu tenho uma coisa, Cláudio, que é o seguinte: às vezes as pessoas falam assim, por exemplo, tem pessoas que procuram o Manuel Bento lá, que já estudaram em outras casas e querem continuar o curso. Aí a gente pede para a pessoa fazer uma espécie de responder uns questionáriozinhos que a gente tem lá, para ver o nível, né, porque tem diferenças, tá certo? Sim. E aí, às vezes as pessoas ficam chateadas porque a gente pede para elas voltarem, por exemplo, com um básico 1. Ah, mas eu vou voltar de novo. Na verdade, o que está acontecendo? As pessoas não estão entendendo que o estudo espírita não é uma coisa técnica, que você vai, sabe, fazer o primeiro ano, o segundo ano, e você se forma em espírita, né? Sai diplomado. Não é isso. O estudo espírita é convivência, é troca de experiência, é você poder participar dentro de uma sala de aula, né, de um grupo menor, das experiências de cada um, com base nos ensinamentos espíritas, e você trocar. Você pode estar participando de uma sala de aula até como alguém que está instruindo. Sim. Você é um aluno, mas ao mesmo tempo você é um instrutor, Contribui, porque você, né? com a tua experiência, com uma história que você conte, algo que aconteceu com você, né, você contribui para o entendimento de todos. Então as pessoas precisam entender isso. É isso que eu tento falar e que eu falo normalmente para as pessoas, que o estudo espírita ele tem que ser contínuo. Não é algo que você acha, já me formei e não preciso mais. Não, ele é diário, ele é constante, ele é a todo momento. Nós que que preparamos palestras, sabemos disso, né, Cláudio? Quanto que a gente aprende quando você vai preparar uma palestra? Essa palestra, por exemplo, sobre o envelhecer. Puxa, o que eu aprendi, né, o que eu tive que buscar de informações e tal, para preparar essa palestra. E nas palestras em si, Cláudio, quando me fazem perguntas, quantas coisas novas você não descobre com aquela pergunta que a pessoa fez? Por quê? Porque você não tinha pensado sobre aquilo. Não teve aquela visão, né, daquele aspecto. Dessa interação que é legal, essa troca. Isso. Então é de extrema importância que as pessoas entenderem que o curso espírita não é de formação técnica. Ele é de formação de espíritos mesmo, de caráter, de entendimento, né, de como você se posicionar como espírito num mundo material. O Edson, Tá tem tempo, Cláudio? Temos 3 minutos. Uma outra questão também que me ocorre, assim, a gente tem aquela questão do tríplice aspecto da doutrina, e muitas vezes as pessoas, eu tenho percebido isso, a pessoa mais idosa, ela se preocupa bastante com a questão religiosa do espiritismo, e aí o jovem já tem aquela preocupação do lado científico, e eu percebo isso nos meus grupos de estudo, que o jovem, ele quer trazer essa informação científica, e às vezes o idoso, ele está apegado realmente naquela situação religiosa. Então, essa semana mesmo a gente teve uma situação que a pessoa falou que era mediunidade. Eu falei, não, isso não é mediunidade, isso já está provado que é uma questão do cérebro. Então, as pessoas confundem, acham que tudo é mediunidade. Ai, minha mediunidade é muito forte. Quando eu vejo um prato de comida na televisão, eu sinto o cheiro. Não, isso não é mediunidade. Então, assim, é a ciência avançando, a ciência e o aspecto da religião, né? Que as pessoas mais idosas têm essa dificuldade, esse bloqueio com essas questões do desenvolvimento científico, né? Tem que estar Por isso que é importante essa mistura, disso. entende? É de extrema importância essa mistura, né? E esse entendimento de que você não vai se formar tecnicamente em espírita, né? Não é assim que funciona. É um aprendizado onde você se coloca, às vezes, como alguém que pode ajudar no contexto de ensinar. Exatamente. Sim.